Olá, Luiz Antônio aqui. Vou colaborar com o canal da minha amiga Arielle Rodrigues, vivendo, aprendendo e compartilhando. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre os primeiros passos na Bolsa de Valores. Fica aí. Então vamos à nossa apresentação sobre os primeiros passos na Bolsa de Valores. Preparei um pequeno sumário para a gente seguir. Vou fazer a minha apresentação, falar sobre poupança e investimentos, juros compostos e criação de riqueza, renda fixa, renda variável, algumas dúvidas comuns sobre a Bolsa de Valores, um passo a passo para você seguir e duas considerações finais lá no término da apresentação. Então vamos à apresentação minha, né? Quem eu sou? Bom, no dia 10 de dezembro de 2020, a Arielle me convidou para fazer uma apresentação junto com ela no canal, e aí, durante a apresentação, a gente falou sobre orçamento familiar, surgiu o assunto sobre Bolsa de Valores, e eu dei essa sugestão para ela, que a gente fizesse uma apresentação sobre Bolsa de Valores. E ela falou que as pessoas pediram, e ela me encomendou esse vídeo. Então, vamos a esse vídeo para, assim, que seria a minha ideia sobre os primeiros passos na Bolsa de Valores. Está aí o meu Instagram, caso alguém queira aprofundar algum tipo de questão um pouco mais além do que eu estou falando aqui, pode entrar em contato ou me seguir lá, tem sempre alguma coisa sobre finanças pessoais. Eu sou professor universitário na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu leciono a disciplina de finanças pessoais, além da disciplina de ética profissional. Também sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, gestão 2018 a 2021. Sou professor e consultor na Escola de Educação Previdenciária e também pesquisador na temática de literacia financeira. E agora uma coisa muito importante, essa minha apresentação ela é bem simples, até porque ela é baseada na minha experiência. Eu tenho apenas 2 anos em Bolsa de Valores. Então, eu sou um iniciante, mas acredito que o que está sendo dito aqui já é suficiente para você dar os seus primeiros passos. Então, feita a minha apresentação, vamos à poupança e investimento, primeiro dos 6 itens da minha apresentação. Normalmente a gente considera poupança quando a gente está tratando de valores menores, né? Então, são itens com maior liquidez. O que é liquidez? A capacidade que a gente tem do investimento de se transformar em dinheiro para você usar. E também, normalmente, se associa à poupança um tipo de rentabilidade que seja bem pequena, até porque o risco também é menor. Já para os investimentos, a gente considera que são valores crescentes. Então, a gente costuma fazer isso 6 em 6 meses, ano a ano. Podemos avaliar qual é o valor que está lá nos nossos investimentos. E você vai perceber que, normalmente, esses valores ficam crescendo conforme o tempo vai passando. São valores normalmente de menor liquidez comparados com poupança e também tem um rendimento tendendo a ser maior, porque o risco que você corre é maior. Eu coloquei aqui algumas diferenças de taxa. No caso, para poupança, para poupança, você vai encontrar rentabilidade que estão variando aí de um pouco mais de 1,5%, na faixa de 2% até 7% ao ano. Então, quando a gente fala de poupança, crescimentos assim mais tímidos, normalmente aí na faixa de 1,5% a 7% ao ano você encontra. Coloquei como exemplos a caderneta de poupança, o CDB, LCI, LCA e até o próprio Tesouro Direto. São tipos de investimento que são mais classificados como poupança e têm uma rentabilidade um pouco menor e uma segurança um pouco maior. Já os investimentos, para fins desta apresentação, vamos separar os investimentos em ações e fundos imobiliários. Okay? Então, com relação às ações, eu coloquei aqui três
três medidas de rentabilidade. Então, as ações em 2018 renderam em torno de 15%. Eu digo o Ibovespa, que é um índice aqui no Brasil, que representa o mercado como um todo. Em 2018 ele cresceu 15%, 2019 cresceu 31%, e 2020, esse ano que acabou de acabar, que acabou de terminar, ele cresceu apenas 3%, porque a gente passou aí pelo evento da pandemia. Já os fundos imobiliários têm o seu equivalente ao Ibovespa, a gente chama de IFIX. No ano de 2019, o IFIX perdeu 9% de valor, no ano de 2019 ele subiu 30%, e no ano de 2020 ele desceu 11%. Então, eu coloquei aqui no gráfico para a gente ter uma ideia, uma comparação entre poupança e investimento. Quando a gente vai da poupança, que tem aí esse crescimento, normalmente é um crescimento pequeno, mas mais ou menos uniforme, ele sempre vai crescendo ao longo do tempo, vai crescendo de maneira devagar. Quando você vai para os investimentos, a renda variável, ele começa a pipocar, tem hora que ele sobe muito, tem hora que ele desce muito, tem hora que ele fica parado. Então, ir para a renda variável, ir para os investimentos, significa também abandonar um pouco da tranquilidade que a poupança renda fixa apresenta. Eu coloquei aqui embaixo dos investimentos a possibilidade de usar os fundos de investimento, seja em ações, seja em fundos imobiliários. É uma maneira de se começar a dar os primeiros passos no mercado de renda variável, no mercado de investimentos. Você pode começar com fundos de investimento. Eu, no caso, como eu disse, já tenho 2 anos, eu não gosto muito da ideia de investir em fundos de investimento, porque acho que a rentabilidade de investir direto nas ações, direto nos fundos imobiliários, vai me dar um retorno melhor, uma vez que aos poucos eu vou começar a entender o processo de escolha de ações e de fundos imobiliários. Mas é uma possibilidade para se começar. Eu coloquei aqui 5 itens dos meus investimentos e os respectivos rendimentos em 2020, para a gente ter uma ideia de como esse negócio vai para cima, para baixo, vai de maneira calma, como é o caso da poupança, ou sobe e desce, como é o caso das ações. Então, olha, a poupança, as minhas cadernetas de poupança renderam 2,22% em 2020. Todo o ano de 2020, ela rendeu 2,22%, o que significa dizer que cresceram 0,18% ao mês. Previdência privada que eu tenho no Bradesco é um contrato atípico, ele é lá de 1994, então ele, digamos assim, tem uma rentabilidade muito alta. Ele variou 24% agora em 2020, o que equivale a um rendimento de 1,82% ao mês. Repara que é uma rentabilidade bem alta. As ações que eu tenho na corretora XP variaram 82% em 2020, então repara que é uma taxa de crescimento altíssima, tem algumas razões específicas para ter crescido 82%. Algumas ações que estão nessa corretora, a Modal, elas decresceram 6%, então repara que quando a gente vai para as ações, olha como é que a coisa começa a variar. Você vê que a XP cresceu 82%, ao mesmo tempo que o que está na Modal desceu 6%. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com a corretora em si, tem a ver com as ações e fundos imobiliários que foram escolhidos para XP, que foram escolhidos para Modal. Repara que tem muita variação para cima e muita variação para baixo. E o Tesouro Direto que eu tenho lá na Clear variou 2,25%, repara que é uma taxa de crescimento muito parecida com a poupança comum. Eu vou passar a apresentar agora 2 gráficos que vão refletir as variações da XP e da Modal, para a gente ver no gráfico como elas foram diferentes. Primeiro, as duas juntas. Repara aí, estão todos os investimentos, começando com a poupança lá do lado esquerdo, terminando aqui com o Tesouro Direto do lado direito, a Previdência Privada aqui no segundo lugar. Repara como é que as ações da XP, aqueles 80 e poucos por cento, olha como é que variaram muito para cima, e a Modal aqui variando para baixo. Então, quais são as ações que estão lá na XP? Essas ações aí, ó, Embraer,
Taurus, Fleury, Itaúsa e Petrobras. Então, essas ações, por um acaso eu não sabia que isso ia acontecer, lá no início de 2020 tiveram uma variação, chegaram no final do ano de 82%. Isso é bem interessante. A combinação de ações que estão lá na Modal, Ambev, B3, Itaúsa, Petrobras, Vale, os dois fundos imobiliários, VRTA e XPML, combinadamente, eles perderam 6% no valor. Vamos ver, gráfico a gráfico, como é que cada uma desses títulos eles se combinaram em termos de variação para cima ou para baixo. Então, primeiro é o XP. Repara que essa variação de 82% da XP se deveu basicamente a essa ação aí da TASA, que é a Taurus. Então, repara aqui do lado direito, a Taurus variou 210% durante todo o ano de 2020. Então, dentro dessa combinação de 2, 4, 5 ações, a Taurus cresceu muito. A Embraer perdeu muito de valor. Repara, 55% a Embraer perdeu. Itaúsa perdeu 16%, a Petrobras ganhou 17%, a Fleury perdeu 11%. Então, quando a gente vai para os investimentos, quando a gente vai para a renda variável, a gente vai começar a se acostumar com esse sobe e desce. E no caso da Modal, repara, são 2, 4, 6, 7 ações, 7 títulos, sendo 5 ações, 2 fundos imobiliários. 2 ações cresceram, né? A B3 e a Vale. Os outros títulos todos caíram. Aqui do lado direito a gente pode ver, né? A Ambev desceu 18%, a Vale subiu 63%. Então, isso é renda variável, isso são os investimentos. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai se acostumando com esse sobe e desce. Tá? Então, no início, quando você estiver entrando no mercado de ações, esse tipo de coisa vai começar a acontecer. Você vai se acostumar e vai aprender a dançar conforme a música. Então, normalmente a gente usa poupança para fundo de emergência ou de oportunidade, e nós temos, para formar esse fundo de emergência, 2 possibilidades. Quando a renda é estável, a minha sugestão é que você tenha um fundo de emergência equivalente a 20% da sua renda, e quando a sua renda é instável, que você tenha de 3 a 9 meses de gastos essenciais. No caso dos investimentos, você usa os investimentos para guardar dinheiro para sua aposentadoria ou para a independência financeira, depende do que você tem de intenção. Juntar recursos, ou seja, criar riqueza, até falo lá na frente, no processo de formação de riqueza, e também para consumir recursos, a fruição de riqueza. No meu caso, em função da minha idade, eu tenho um planejamento que prevê esse acúmulo de dinheiro e daqui a pouco o resgate dele para investir no meu bem-estar lá na minha época da aposentadoria. Passando do assunto poupança e investimentos, vamos para os juros compostos e criação de riqueza. Vamos subir aí nesses dólares em direção a um patrimônio líquido melhor. O que são os juros compostos? A cada período, o juro recebido aumenta o capital. Então, quando você investe no mercado acionário, o que acontece? O mercado acionário te dá retorno e você precisa pegar esse retorno e colocar de volta lá nos investimentos. Então, esse processo de sempre jogar o seu rendimento para dentro do seu próprio investimento faz com que ele vá aumentando o seu valor indefinidamente. A esse processo dá-se o nome de composição de juros. O seu efeito depende de taxa e de tempo. Quanto maior a taxa, quanto maior o tempo que você deixar, mais você vai verificar a força que ele tem. E tem até uma citação aí do Einstein, quando ele fala que o juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Então, eu realmente não sei se ele falou isso ou não na vida dele, mas é uma das pessoas mais inteligentes, né, que já existiram, e quando ele soube dos efeitos dos juros compostos, ele fez essa citação. Então, realmente, a gente precisa entender o que é esse efeito da composição de juros e como ele afeta os nossos investimentos.
Eu fiz aqui uma simulação com R$ 100, ok? Mensais. Então, eu coloquei 3 situações no gráfico e vou precisar dos óculos aqui, rapidinho. São 3 cenários com 10, 20 e 30 anos, para a gente ver que quanto mais tempo passa, mais o rendimento que tem maior taxa, ele aparece lá na frente. Então, repara que em 10 anos, os R$ 100 por mês, o azul aqui significa que não teve investimento, né? Ele virou R$ 12.000. Cada valor desse em preto aqui, você multiplica por 1.000. Então, os R$ 100 por mês, os R$ 12.000, eles viram R$ 23, ou seja, eles dobram praticamente de valor em 10 anos, se você tiver 1% de rendimento ao mês. Repara que nos 20 anos, você já tem o dobro do prazo e você vê que a coluna de amarelo já começa a se distanciar bastante da coluna azul, ou seja, o impacto do juro composto de 1% começa a ficar maior quando você vai dos 10 para os 20 anos. Quando você passa para os 30 anos, essa diferença começa a ficar muito grande. Repara que quando não tem rendimento, a coluna azul aqui, são R$ 36.000 que você colocou. Agora, se sofrer essa composição de juro de 1% ao mês, esse valor vai para quase 10 vezes esses 36.000, ou seja, quase R$ 350.000. É realmente muito diferente você deixar o dinheiro por uma taxa maior, por um prazo maior. Então, essas são as duas questões que a gente tem que entender: tempo e prazo. Olha esse outro exemplo aí. Quanto significa R$ 1 investido por um determinado tempo, corrigido a 0,7% ao mês? Em 5 anos, ele vira 1,52, ou seja, ele só ganha 52 centavos. Mas se você for ver lá no final do gráfico, ele, em 30 anos, cada R$ 1 que você investir, daqui a 30 anos, vai virar R$ 12. 1 vira 12 em 30 anos. E eu estou colocando aqui uma taxa de 0,7% ao mês. Fiz uma simulação em cima disso. Se em vez de 0,7 apenas passando de 0,7 para 0,9, um acréscimo muito pequeno aí na taxa, esse R$ 1 vira R$ 25, ou seja, quase praticamente o dobro, mais do que o dobro até. Né? Então, cada R$ 1 que você deixa de investir agora, se você conseguir um retorno de 0,9, esse R$ 1 você está jogando fora lá na frente R$ 25 lá do seu futuro. Agora, 25 lá na frente. Isso é muito importante. Bom, os juros compostos, eles são o que desencadeiam para nosso patrimônio a criação de riqueza. Então, a gente tem que entender alguma coisa sobre a criação de riqueza. O que é a riqueza? É a variação de patrimônio líquido entre duas datas. Como eu disse ainda agora, para eu fazer essa apresentação, eu peguei alguns valores que eu tenho investido lá no final de 2019 e o final de 2020 e vejo a variação. O que variou para mais foi o ganho de riqueza que eu tive. Então, eu tenho que entender como está a variação de riqueza dos vários títulos que eu tenho para tomar decisão, ficar com os que trazem mais força para a minha criação de riqueza. Então, em que veículos isso vai acontecer? Ou seja, onde eu vou colocar esse dinheiro? Nós chamamos esses veículos de valores mobiliários, ou seja, títulos, ou seja, para fins dessa apresentação, ações ou fundos imobiliários, títulos com participação em empreendimentos. O que isso quer dizer? Você, quando se torna dono de uma ação, dono de uma cota de fundo imobiliário, você participa dos empreendimentos. Em consequência disso, essa sua participação vai sofrer, digamos assim, dois tipos de fenômenos que vão colaborar para a criação de riqueza para o seu patrimônio líquido, que é a valorização, ou seja, você vai comprar algo por um valor e lá na frente ele vai estar num valor maior. Por exemplo, você compra por 10 e lá na frente ele vai estar 18. Essa variação de 10 para 8 é essa valorização. E os proventos. Cada ação, cada fundo imobiliário, algumas delas têm a
capacidade de pagar para você o que a gente chama de proventos. Okay? Então, eles remuneram você pelo fato de você ser dono daquela ação, pelo fato de você ser dono daquele fundo imobiliário. Não é sempre, não é para todos que isso vai acontecer, mas para a grande maioria. Então, esses dois itens, a valorização e os proventos, é que vão colaborar para o processo de criação de riqueza do seu patrimônio líquido. Nesse contexto, é muito importante lembrar que você precisa ter um orçamento, não só para você disponibilizar dinheiro da sua renda para fazer investimento, como também para acompanhar tudo isso, colocar o orçamento para dar informações para você, para que você possa avaliar esse processo de variação de riqueza, para que você possa medir o seu progresso. Então, o que é muito importante? Pagar-se primeiro e depois gastar. Normalmente, a gente começa a pensar assim, vou ganhar minha renda, vou gastar o que eu tenho que gastar, quando sobrar dinheiro, eu invisto. Esquece, isso não vai funcionar. O que você tem que fazer? Receber o dinheiro, tira parte do investimento e depois você passa o seu mês. Não posso gastar aqui muito tempo para explicar isso, mas essa é uma regra muito importante. A primeira pessoa que você tem que pagar quando você recebe o seu dinheiro, é você mesmo. E a gente verifica isso em termos de investimento, quando você já tira do seu próprio salário a porção que você vai colocar nos investimentos. Essa questão do enriquecimento, da criação de riqueza, é uma questão de escolha que você faz na gestão do seu dinheiro. Então, baseado em alguma experiência que eu tenho, lidando com pessoas que têm problemas com dinheiro, ou que têm boa gestão, isso é uma questão de escolha. Se você quiser, você coloca um orçamento à sua disposição e você consegue fazer investimentos, esses aqui que eu estou falando para você. Quanto antes você tomar essa decisão, melhor. A gente acabou de ver, o prazo é muito importante. Eu vi uma das orientações aqui que eu fiz na minha pesquisa, eu vi lá alguém que estava sugerindo 3 procedimentos para o processo de criação de riqueza que eu achei interessante, vou reportar aqui. Primeiro, gastar menos do que ganha, que tem a ver com essa primeira regra que eu falei, pagar-se primeiro. Então, se você poupar assim que você receber o salário, de uma certa forma você vai estar sendo encaminhado para essa regrinha aí do gastar menos do que ganha. Tem que sobrar para você poder investir. Segundo, essa sobra, alguns dizem que tem que ser aí na faixa dos 10% da sua renda. Eu diria aí que de 5 a 7% já está um valor bom. E que você, certamente, caso isso daí seja um compromisso bom na sua vida, normalmente você vai querer até investir mais do que 10% da sua renda para poder chegar lá na frente, na sua aposentadoria, mais cedo. De forma inteligente significa que você vai cada vez mais obtendo mais retorno com os investimentos que você faz. E deixar a riqueza crescer. Não ficar pensando que uma hora ou outra vai dar uma explosão qualquer de rendimento, né? Uma coisa, como eu mostrei ainda agora, você ganhar 82% num determinado investimento no ano, é muita coisa, é muito alto. Caramba, ganhei muito dinheiro, vou sair da bolsa. Não é bem assim. Esse negócio vai subir, vai ficar crescendo, vai ficar subindo, vai ficar descendo. Deixa ele lá, planeja a sua retirada para daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Falado sobre juro composto e criação de riqueza, vamos para o próximo assunto, renda fixa e renda variável. Renda fixa, basicamente é um empréstimo que a gente faz para a instituição financeira. Ela pega o dinheiro nosso e investe no mercado. Então, para ela investir, ela pega o dinheiro com você, te paga para isso e recebe de onde ela faz os investimentos. Possui prazo, valor e taxa previsto. Normalmente é um contrato que tem essas variáveis aí, tem um prazo determinado, tem um valor que você investe, que você resgata, e, consequência disso, você tem uma taxa já prevista. É recomendável para pessoas de mais idade. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente tem que se voltar para a renda fixa. Tá? Você vai ver que para a renda variável é o contrário. Quanto mais novo, mais a gente se volta para a renda variável. É indicado para pessoas conservadoras que, por exemplo, embora você possa ser muito jovem, mas você não quer
ter risco, você deve preferir a renda fixa. Lembrando que renda fixa não rende muito. Tá? Pode ou não refletir ou inflação, ou CDI, ou Selic. Normalmente são esses 3 itens que condicionam o rendimento da renda fixa. Deve ser usado na composição de reservas, por exemplo, para emergências, oportunidades ou ajustes no seu orçamento. Já a renda variável, lembrando de novo que aqui a gente está falando de ações e fundos imobiliários. Renda variável, nós nos tornamos proprietários de empreendimentos. Quando você compra uma ação, você está dizendo para o mercado que você agora é sócio daquela empresa. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, da mesma forma você se torna dono de uma parte daquele fundo. Não possui prazo, você pode comprar e manter a ação, a cota do fundo imobiliário para sempre. Não possui valor mínimo e a taxa depende do mercado, quer dizer, ele vai te remunerar de acordo com o desempenho do fundo imobiliário ou da empresa que aquela ação representa. Tudo isso o mercado fica monitorando, as pessoas que estão participando do mercado, em função da percepção que elas têm em relação a essas empresas, elas precificam o título para cima ou para baixo. Maior proporção recomendável para menos idade. Então, quanto mais jovem você for, mais você precisa estar na renda variável. Isso é o normal. É recomendado para pessoas empreendedoras e indiretamente ajustam-se à inflação. As ações representam as empresas cujas vendas vão estar de alguma forma seguindo a inflação, então o seu investimento, a sua ação, ela vai estar, de uma certa forma, atrelada à variação da inflação, assim como os contratos do fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai investir no mercado imobiliário, os contratos normalmente estão previstas variações que vão corrigir a inflação. Renda variável é indicada, por exemplo, para pessoas que querem guardar dinheiro para aposentadoria, para independência financeira e para projetos de longo prazo, sejam eles quais forem. Aqui 2 exemplos de renda fixa e renda variável. O azul, crescimento bem pequenininho aí em renda fixa, e o cor de abóbora, o rendimento da renda, o rendimento da renda variável. Né? E aqui eu representei renda fixa com 3% ao ano e renda variável com um rendimento aí de 7,5% ao ano. Então, de novo, vamos colocar os óculos, senão eu não consigo enxergar direito. Repara que em 10 anos de prazo, a renda fixa transforma, cadê aqui? Os R$ 100 iniciais viraram 134 e a renda variável, quase que o dobro disso, né? Foi para 206. Então, repara que, conforme o tempo vai passando, normalmente a renda variável vai se distanciando da renda fixa. Com 20 anos, os R$ 100 viraram 180 na renda fixa e 424 na renda variável, e em 30 anos, os R$ 100 viraram 242 na renda fixa e 875 na renda variável. Renda variável é melhor no longo prazo, tá? E como pode ter pessoas muito jovens assistindo a esse vídeo, eu realmente, fortemente recomendo que você estude a renda variável pensando no longo prazo. Aqui eu peguei o índice Bovespa de 20 anos para cá e vi mês a mês quanto ele rendeu, olha, 0,81%. Então, desde o início de janeiro de 2000, do ano de 2000, até agora, dezembro de 2020, o ano ainda não tinha acabado, mas já estava quase acabando, ele rendeu em torno de 0,8% ao mês. Só que não é uma coisa assim, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Ele, repara aqui que no início do gráfico ele começa a descer, depois começa a subir, depois tem a queda ali da subprime no ano de 2008, começa a subir, vai, sobe, que nem uma cobrinha, sobe. Lá no final do gráfico tem aquela caída vertical ali, que representa a caída do Covid, depois começa a subir de novo. É uma subida que sobe, subindo e descendo. É assim que a gente costuma dizer. Tá? Então, de novo, o que é o Ibovespa? É um índice teórico que representa as 70 e poucas ações mais líquidas, mais comercializadas aqui no nosso país.
tá? Então, quando a gente vai falar de um rendimento, no caso do Ibovespa, ao longo de 20 anos, a gente tem que entender que ele vai subir, descer o tempo inteiro. É diferente dessa curva azul aí que eu coloquei em cima do gráfico. Quando a gente está estudando isso na sala de aula, fazendo um exercício, a gente sempre fala que o crescimento é, sim, uniforme, tá? Para representar esse 0,8%. Mas, na verdade, não é assim. Para eu achar o 0,8%, eu fui lá no início, peguei a variação, o item lá do Ibovespa, fui lá no final, peguei quanto ele estava variando e vi que a variação era de 0,8% ao mês. Essa variação uniforme está aqui descrita pela linha azul, mas ela não é bem assim, como a gente pode ver. O índice sobe e desce o tempo inteiro. Só lembrando que está em preto aqui do lado direito, olha a queda do Covid lá, como é que foi, e bom isso, né? Já está se recuperando, já voltou ao patamar mais ou menos lá do início do ano de 2020. Então, renda fixa para emergências, para oportunidades, tem maior liquidez, normalmente é um valor mais baixo. Então, não é bom você ter tipo 200, 300 mil reais numa renda fixa. Tá? Isso não é muito bom. A menos que você queira usar isso para oportunidades, é uma questão de estratégia que não cabe aqui a gente comentar nesse vídeo de primeiros passos. E você tem que entender que a renda fixa normalmente vai ter um menor rendimento. Já a renda variável, ela é destinada para guardar dinheiro para aposentadoria, para formar a sua independência financeira, normalmente está associado com menor liquidez, o valor normalmente é crescente e apresenta um maior valor, um maior rendimento no longo prazo. Saindo da renda fixa e renda variável, vamos para algumas dúvidas mais comuns. De novo, vou precisar aqui dos meus óculos, que a letra diminui um pouco. Então, peguei algumas perguntas comuns, tanto nas consultorias que eu presto, como até na própria internet, e procurei algumas respostas para resolver estas questões. Então, uma dúvida muito comum: o que é preciso para eu começar? Essa é uma das perguntas mais comuns. Primeira coisa, você precisa de abrir uma conta numa corretora de valores. Se você está interessado, você precisa abrir uma conta numa corretora de valores. Lá podem ser encontrados auxílio de profissional, possibilidades de esclarecer dúvidas, como, por exemplo, custos e resultados que você pretende obter. Atualmente, não há corretoras que cobrem para abrir, manter ou movimentar as contas. Isso não era a realidade há alguns anos atrás. Tá? Então, está ficando cada vez mais fácil a gente investir. Uma das vantagens é que não tem custo para você manter, abrir a conta, etc. Então, é preciso você enviar o dinheiro para a corretora. Quando o dinheiro estiver lá na conta da corretora, a gente pode começar. Utilização de home broker. O que é o home broker? É uma espécie de corretor que opera segundo o que você pede no sistema. Então, você entra no site da sua corretora e aí você clica lá e vai para o home broker dela. É como se esse home broker fosse o seu corretor. Aí você diz para ele: quero comprar isso, quero vender aquilo. Tá? Então, o que é bom? Estabelecer uma estratégia, um plano de investimentos e ter conhecimento sobre o mercado. Quanto mais cedo você começar, mais você vai entender que ter esse plano é importante, mais você vai entender que ter conhecimento sobre o mercado é importante, porque você vai errar uma coisa aqui, outra ali, e você vai aprendendo no processo. Segunda pergunta: o que são ações? São parte do capital social da companhia. O que é o capital social? É o equivalente em dinheiro do que as pessoas se juntaram para fazer aquela empresa começar a operar. Então, se 10 pessoas com R$ 1.000 cada uma se reúnem para abrir uma empresa, R$ 1.000 de cada uma vão formar 10 mil, esse é o capital social. A empresa começa a operar com 10 mil. Tá? Então, quando você compra uma ação, você está comprando uma parte desse capital inicial que alguém vendeu para você. E se você comprou, que alguém vendeu para você no mercado. Ao comprar ações, nos tornamos donos da empresa, sócios, ou donos do fundo imobiliário. Se a entidade lucrar, bom, você vai lucrar junto com ela. Como comprar ou vender ações? Com dinheiro na conta, enviamos uma ordem de compra ou de venda de ações. Devemos escolher bem as ações que iremos comprar. Então,
esse envio de ordem de compra ou envio de ordem de venda é o que você faz na comunicação com o home broker. Onde comprar e vender ações. As operações de compra e venda são feitas online, hoje em dia, via home broker. Então, corretora tem o seu home broker e é ali que você vai entrar para fazer essas operações. O que é um home broker? É uma ferramenta através da qual nós enviamos ordens de compra ou de venda. São diferentes quanto à agilidade, estabilidade, tecnologia e facilidade de utilização. Eu opero com 3 home brokers diferentes e realmente eles são diferentes entre si nesses quesitos. É até possível que você entre numa determinada corretora, não goste muito dela e mude para outra. Tá? Quando eu pago ou recebo dinheiro pelas operações, isso é muito importante, a gente não sabe disso, lidar com isso muito bem quando a gente entra. As movimentações na conta corrente da corretora ocorrem 2 dias após a data da operação. Então, fez algo hoje, comprei uma ação, o dinheiro só sai da minha conta daqui a 2 dias. Vendi uma ação, o dinheiro só cai na minha conta daqui a 2 dias. Como exemplo, se comprarmos ações na segunda-feira, o dinheiro sai da conta na quarta-feira. Tá? Então, fez a operação na segunda, isso vai refletir na sua conta na quarta-feira. Quanto custa uma ação na Bolsa de Valores? O preço é definido pelo mercado, oferta e demanda. Quanto mais uma ação é querida, mais o preço dela sobe. Quanto mais as pessoas não quiserem uma determinada ação, mais o preço dela cai. São negociadas em lotes de 100 ou em lotes fracionários. Ou você compra ações de 100 e 100, ou você compra de 99 a 1. Então, se você quiser comprar 150 ações, o que você vai fazer? Você vai comprar um lote de 100 e depois 50 ações do lote fracionário. Se você quiser comprar 30 ações, você vai comprar só do lote fracionário. Se você quiser comprar 2 ações, lote fracionário. Se você quiser comprar 115 ações, você vai comprar um lote de 100 e 15 do lote fracionário. Tá? Então, essa diferença entre lote de 100 e lote fracionário também é algo que você pega só na prática. Coloquei aqui alguns exemplos de preços de ações quando eu fiz uma cotação lá no dia 23 de dezembro. Eu entrei no mercado e vi, naquele momento, peguei variações com menos de 10, menos de 20, menos de 30, menos de 40 reais, 4 ações para a gente ter uma ideia. Então, Sanepar, uma empresa de saneamento lá do Paraná, estava R$ 5,37. Ambev estava R$ 15,50. Banco Itaú estava R$ 28,00. E Banco Inter estava R$ 33,00. Então, para a gente ter uma ideia, eu peguei essas 4 para a gente ter uma ideia de preço de 4 ações diferentes. Então, tem ações de tudo quanto é preço. A grande maioria está a menos de R$ 100,00. Qual o valor mínimo para começar a investir? Não há valor mínimo. Pode ver aí na parte de cima que com menos de R$ 6,00 no dia 23 de dezembro, você se tornaria sócio de uma empresa chamada Sanepar. Então, exatamente isso. Você pode, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, com R$ 6,00 na conta, você começa a investir na Bolsa de Valores. Quais os riscos? Há vários riscos envolvidos. Seguem aqui 2. Risco de desvalorização, quer dizer, você compra uma ação e amanhã, depois, ano que vem, ela está com um valor menor. E risco de liquidez. Por exemplo, você tem uma ação que você quer vender, você coloca lá, quero vender a ação da Vale, disponibiliza, quero vender. Aí você vai ver que a Vale ela é uma ação que tem uma liquidez muito boa, quero vender, vendeu. Quero comprar, consegue comprar. Então, a rapidez com que você consegue se desfazer de uma ação ou comprar uma ação, a gente dá o nome disso de liquidez. Então, tem ações que são muito líquidas, tem ações que não são tão líquidas. Às vezes você quer comprar uma determinada ação e ninguém quer vender. E às vezes você quer se desfazer de uma ação e ninguém quer comprar. Isso pode acontecer. Tá? Então, um grande problema é investir sem ter noção dos riscos envolvidos. Então, por isso que é interessante a gente começar com pouco valor, porque não tem como você estudar o mercado acionário e já ir para ele sabendo de tudo. Você vai sabendo no passo a passo. Como escolher as melhores ações para comprar? Isso é muito importante.
vamos dizer que tem dois tipos de análise fundamentalista e análise técnica. A análise fundamentalista, pelo nome, a gente vai aos fundamentos da empresa, por exemplo, crescimento de receita, crescimento de dividendos pagos, valorização ao longo do tempo, são itens que têm a ver com os fundamentos da empresa. E a análise técnica, ela vai se basear em gráfico. A habilidade que a gente tenta ter de prever as subidas ou descidas de um determinado preço, normalmente para operações dentro do mesmo dia. Então, provavelmente você irá cometer muitos erros no início, até que se acostume com a rotina. É bom que se comece com valores baixos e não se faça venda sem saber sobre tributação. Isso é muito importante. Se você for começar a investir e só comprar, não tem problema. No final do ano você declara aquilo e acabou o assunto. Quando você começa a comprar e vender, a possibilidade de você ter lucro ou a possibilidade de você ter prejuízo vão impactar no seu imposto de renda. Okay? Então, essa questão da tributação é muito importante e ela só vai ocorrer quando você vender. Então, a minha sugestão, quando você for vender a sua primeira ação ou seu primeiro lote de fundo imobiliário, procura alguém que saiba, que possa entender sobre tributação para explicar para você o que você vai estar fazendo. E uma sugestão minha, há menor risco se você começar com ações do Ibovespa. O Ibovespa, como eu disse, é um índice que mede a performance das ações aqui no Brasil. Elas são listadas por ordem decrescente de participação, seguem algumas sugestões. Pelo Ibovespa, no terceiro quadrimestre de 2020, seguem algumas ações e respectivas participações no índice. Eu peguei 6 ações com ordem decrescente de liquidez dentro do Ibovespa. Então, essa leitura que eu vou fazer é da primeira mais líquida, ou seja, a ação mais negociada, para a sexta mais líquida, a sexta ação mais negociada no último quadrimestre de 2020. Se são muito negociadas, isso pode ser que esteja indicando que são ações que a maioria das pessoas querem, consequentemente, são ações boas para se começar. Então, a Vale é a primeira, a Itaú é a segunda, a Petrobras é a terceira, Petrobras é preferencial, o Bradesco é a quarta, a B3 é a quinta e a Petrobras ordinária é a sexta ação mais líquida. Essas porcentagens aí são a participação dessa ação dentro do Ibovespa. Quanto maior esse índice, mais forte a ação está dentro do Ibovespa, isso quer dizer que ela é mais líquida, ela tem mais interesse pelo mercado dentro das movimentações. Há um prazo mínimo para se investir? Não. O prazo depende da sua estratégia. Pode ser aposentadoria, pode ser independência financeira ou outro qualquer. Quanto ao prazo entre as compras e as vendas, a gente tem duas situações. De day trade, quando você negocia dentro do próprio dia, e swing trade, quando você compra e vende em datas diferentes. Quais os custos para se investir? Tem 4 custos principais: taxa de corretagem, taxa de custódia, emolumentos e imposto de renda. Tá? Mas, basicamente, na minha experiência, o que eu tenho feito ultimamente, digamos assim, 98% das operações que eu faço, você pode raciocinar com 0,4 sobre o valor que você vai operar. Então, o que você quer comprar, pega 0,4 daquilo por cento e soma, vai ser o que você vai ter de custos de liquidação e de emolumentos. Eu já coloquei 0,4 porque ele já está até um pouquinho acima, é menos do que isso. Normalmente, para fundos imobiliários, em torno de 0,03% e de fundos de ações 0,25%. Por isso que eu coloquei 0,4%, que daí para menos. Saindo das dúvidas mais comuns, indo para o passo a passo. Vamos ver o que está dizendo aí no nosso passo a passo. Essa figura lembra que esse passo a passo, normalmente, o início, a gente precisa de alguma assistência. Né? Então, vem aí uma sequência. Se você for fazer apenas uma experiência, tudo bem, não precisa se preocupar com fundo de emergência. Mas se for investir para o longo prazo,
você precisa constituir, antes de tudo, uma reserva de emergência, como já visto em renda fixa. Reserva de emergência em renda fixa, antes de investir. Tá? Escolher uma corretora de valores, o segundo passo. Então, existem diversas. O Banco Inter, e lembrando aqui, eu estou falando sobre o Banco Inter porque eu uso o Banco Inter, é uma das corretoras que eu uso, e ele tem uma vantagem de ser o banco e a corretora juntos. Você não tem que mandar o dinheiro para a corretora, o dinheiro já está ali dentro. É uma facilidade. Então, além de ser um banco digital sem custo, ainda possui uma corretora no próprio aplicativo. É uma coisa boa. Qualquer cliente desse banco já pode começar a investir. Se é o seu caso, se você já tem uma conta do Inter, você já pode começar a investir de cara. Tá? Se não for cliente ainda, solicite uma conta. É uma sugestão. Então, destinar o valor mensal do seu orçamento para investimentos. Como vimos, com R$ 10 mensais, já podemos comprar ações. Essa é uma boa sugestão, já que você vai dar os primeiros passos. R$ 10 não me parece um dinheiro muito grande. Você pode começar investindo R$ 10 por mês, por exemplo. Se você não faz orçamento ainda, eu recomendo que inicie esse saudável hábito financeiro e você vai ver que o seu futuro vai agradecer você. Deixe o dinheiro disponível na conta da corretora para o envio da ordem. Então, lembra, a gente tem que ter o dinheiro lá para mandar a ordem. Lembra onde? No home broker. Entre no home broker e solicite a compra. Quanto aos procedimentos, cada aplicativo possui sequências específicas. Então, não adianta aqui eu explicar o procedimento do Inter, ou da XP, ou da Clear, que são as 3 operadoras que eu uso. Tá? O que eu recomendo é que você se aprimore em cada um deles assistindo aos tutoriais que tem no YouTube. Eles estão disponíveis, são grátis, e eles explicam passo a passo muito detalhado. Você precisará aprender os passos. Porque não é assim, vai lá, entra e dá ordem para você comprar. Cada site tem procedimentos diferentes. Há vários tutoriais no YouTube que os ensinam. Eles são razoavelmente fáceis. Após o envio da ordem de compra, aguardar para saber se ela terá sido liquidada. Então, não quer dizer que você dá a ordem e ela vai ser executada. Já houve ordens que eu dei e o mercado não executou. Então, existem alguns motivos para isso acontecer. Também não queria tratar disso aqui, porque não é bem uma questão introdutória. Mas, normalmente, é assim: quero comprar a ação da Vale, dá a ordem e você compra. Mas pode acontecer de você dar ordem e o preço que você está sugerindo ali não bateu muito bem, e o preço às vezes está um pouco acima, um pouco abaixo, para compra ou para venda, e você não consegue realizar aquela operação. Tá? Então, se você consegue, ou seja, se a sua ordem for liquidada, a corretora emitirá uma nota de corretagem. Minha sugestão é que você mantenha isso em um arquivo, porque elas geram isso em PDF. Coloca por ordem de data e provavelmente para você apurar lucro ou prejuízo ou para declarar imposto de renda vai ser muito útil ter todas as ordens de corretagem. E o valor da compra será debitado 2 dias úteis após o dia da compra, conforme a gente já falou. Há um documento chamado de custódia que você deve checar, e eu sugiro que você faça isso a cada 15 dias. A cada 15 dias eu vejo a custódia das minhas ações de fundos imobiliários. Anoto os valores e vejo se eu estou ganhando ou perdendo valor em cada um dos títulos. Nele você saberá como o preço da ação ou do fundo imobiliário estará se comportando quinzenalmente. Sobre que ação comprar, eu tenho 2 sugestões. Primeira, ações de baixo valor, como eu estou sugerindo da Sanepar. É uma ação que eu tenho e gosto muito dela. A ação da Sanepar normalmente está entre 5 e 6 reais. É um valor baixo, não quer dizer que ela esteja boa para comprar. Tá? É um valor baixo, com 5, 6 reais você compra uma ação da Sanepar. Segunda hipótese, ações do Ibovespa com ordem decrescente de participação no índice, como as 6 apresentadas anteriormente. Vou repetir aqui. A primeira ação que você deve comprar é a da Vale, que é a mais líquida, a segunda do Itaú, a terceira do Petrobras, quarta do Bradesco, quinta da B3 e sexta a Petrobras ordinária. Isso é uma sugestão para iniciantes. Conforme o tempo for passando, você irá aprendendo vários detalhes sobre o mercado de capitais. Com isso, a sua experiência irá aumentar, assim como o seu patrimônio líquido. Então, esse passo a passo é realmente só para você começar. Lá na frente, você vai aprender a selecionar ações de maneira diferente.
Então, sempre que puder, assista a vídeos no YouTube sobre o assunto, ou leia livros que têm sido ótimos meios de obtenção de conhecimento para várias pessoas que hoje operam na Bolsa de Valores com maestria. Eu vou sugerir essas 3 opções aí para você dar uma olhada, para começar a entender melhor como o mercado funciona. Essas 3 opções eu vou separar em 2 grupos. O primeiro grupo é o do YouTube, o canal do Holder. É alguém que eu confio muito, é um jovem, ele mora em Brasília, ele é engenheiro mecânico, se não me engano, e ele sabe muito bem como falar sobre o mercado. Tá? Então, assista aos vídeos dele, você vai ter uma boa ideia do que são ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimentos no exterior. Tá? É um canal gratuito e você pode participar, você pode assistir a vários vídeos, toda semana tem vídeos diferentes, e você vai aprender muito observando isso aí. A segunda parte dessa recomendação são esses 2 livros, mas vamos lá. São livros grandes e não necessariamente para iniciantes, mas se você ler esses 2 livros, certamente você vai ter uma boa ideia do que é o mercado acionário. O Investidor Inteligente, que é esse primeiro livro da esquerda, ele tem mais de 700 páginas, é um dos livros mais antigos sobre investimento e quase que com certeza é o livro mais referenciado no mundo inteiro sobre investimentos. A maioria dos livros que falam sobre investimentos fazem referência a esse livro. Então, é a fonte dos livros sobre investimento. Segundo, Investindo em Ações de Longo Prazo, tem mais de 400 páginas, é o livro do lado direito, e ele é um livro mais recente, ele tem várias atualizações nas edições dele, e ele visa a demonstrar por que a renda variável é melhor para se investir do que a renda fixa quando você pensa em longo prazo. Então, são 2 livros que a maioria das pessoas que investe conhece e gosta. São os 2 livros que eu vou recomendar para você entrar no mercado de ações. Tá? Então, saindo do passo a passo, indo para as considerações finais, eu vou falar aqui de 2 itens que, na minha opinião, são muito importantes para você. Não deixe de fazer um plano. Isso é muito importante para a nossa orientação quando estamos investindo para o longo prazo. Sem plano, você vai ficar muito assim, sem saber onde você quer chegar e quanto dinheiro você quer investir para isso. Eu fiz um outro gráfico aí demonstrando como que R$ 100 possam render 0,6% ao mês, como é que eles vão atingir. Tá? Então, depositando R$ 100 mensais. No primeiro, o gráfico tem 3 grupos de 2 barras. No primeiro caso, se você somar os R$ 100, você vai ter os R$ 12.000, essa coluna azul aí. Os R$ 12.000 ganham em 10 anos 45% de riqueza. Lembra que a gente falou de criação de riqueza? Então, os R$ 12.000 se transformam em R$ 17.500 em 10 anos, isso rendendo 0,6% ao mês. No segundo grupo de barras, você indo para 20 anos, isso dá R$ 24.000, R$ 100 por mês, né, o azul. Só que esses 24.000, eles ganham 122% de riqueza indo para 53. Então, repara que você dobra a quantidade de anos, né, de 10 para 20, mas mais do que dobra a riqueza. Lembra, quem faz isso é o juro composto. Ele vai engordando o seu principal ao longo do tempo. Então, quanto maior o tempo, mais o efeito vem. No terceiro grupo de barras, é onde a gente vê nesse gráficozinho aqui o que mais importa, o que mais impacta. Então, em 30 anos, os R$ 100 por mês vão ser 36.000, só que eles engordam, eles aumentam a riqueza em 252%. Então, ele vai pegar o 36.000, vai somar 252% para virar R$ 126.000. Então, repara que a gente andou 10 mais 10 anos, só que você mais do que dobrou 2 vezes o rendimento. Então, é muito importante deixar o dinheiro no longo prazo. Segunda consideração. Quanto mais jovem você for agora assistindo a esse vídeo, 2 itens aqui que eu queria lembrar. Mas tudo isso será importante para o seu futuro. Quanto mais jovem, mais tudo isso que eu estou falando vai ser importante lá para o seu futuro. Além disso,
Quanto mais jovem, menos maturidade você vai ter para entender, e por isso você precisa realmente se dedicar a esse estudo. Quanto mais jovem, menos você vai entender tudo isso. Mais risco de você ficar fora de acompanhar isso daí para a sua vida. Isso é muito importante, tá? A maturidade realmente começa a vir mais tarde e mais tarde a gente não tem tempo. Então, isso é muito importante. Se isso realmente não fizer muito sentido para você, tenta entender que talvez seja a maturidade que você não tá tendo. E procura corrigir isso, ou seja, se dedica a esse estudo. Olha só que coisa interessante. Quando perguntados o que teriam feito de diferente, a maioria dos investidores responde o seguinte: eu teria começado mais cedo. Faz essa experiência. Pega alguém que você conheça, que já investe dinheiro há muito tempo e pergunta: o que você teria feito diferente? O que você teria feito diferente? Você vai ver que a maioria deles vai responder que chegou num determinado ponto que ele falou assim: caramba, eu tinha que saber disso 10 anos atrás. Eu tinha que saber disso 20, 30 anos atrás. É o que eu falo agora. Eu queria saber disso quando eu tivesse aí meus 20, 30 anos. Eu hoje podia estar numa situação bem diferente. E é isso que a gente está tentando fazer. Procura agora, na sua juventude, estudar esse assunto. E, como eu disse, você vai cometer alguns erros, começa com pouco dinheiro, daqui a pouco você está entendendo o que você está fazendo. Está aí a minha sugestão para você. Comece já, hoje, amanhã, semana que vem. Começa a investir em renda variável. Começa a investir na Bolsa de Valores. Aqui estão algumas referências sobre o que eu estudei para fazer essa apresentação e eu queria agradecer a atenção dispensada aí assistindo a esse vídeo. Então, Arielle, essa foi a minha colaboração no seu canal, vivendo, aprendendo e compartilhando. Espero que a gente possa ter compartilhado com essas pessoas e levado essas pessoas a investirem na Bolsa de Valores. Um forte abraço a todos. Qualquer coisa, entre em contato.